Então, aqui para falar um pouco aí, contar essa história da Mobil, a professora Maria Cláudia também está aqui para explicar essa parte aí da sustentabilidade, das ODS. Então, meu nome é Jaqueline, sou professora aqui do Folclore, do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental e também do mestrado em Tecnologias Sustentáveis. Sou uma das inventoras da Mobil, junto com os professores, os alunos, pesquisadores, e hoje a gente está aqui para falar um pouco da história da Mobil, que recebeu a patente verde, né? E isso mostra a importância dessa temática aí para a questão ambiental. Ela tem muito pouco em relação ao tempo normal de contaminação de ambientes, aproximadamente 2 anos, foi fantástico, né? Nos trouxe muita alegria essa questão aqui, e a gente está aqui hoje para falar um pouco aí dessa história que vem uns 10 anos de trabalho. Eu sou a professora Maria Cláudia, também aqui do escritório, sou engenheira civil, né? Trabalho com essa área de resíduos sólidos também há bastante tempo, acompanhando o trabalho da Jaqueline e sua equipe aqui. Eu também, no campo escritório, sou gestora do Núcleo de Inovação e Propriedade Intelectual, né, que visa trabalhar essa questão da proteção dos trabalhos que são desenvolvidos, né, pela instituição. Então, é muito importante a gente ter esse trabalho que a Jaqueline tem desenvolvido, né, ter conseguido a patente verde e demonstrando, né, como que é essa questão dessa prioridade do INPI em relação a esses tipos de projetos, né, que, como ela falou, né, tem um tempo mais reduzido de análise em relação a alguns projetos, né, os produtos que são desenvolvidos, justamente com essa ênfase na sustentabilidade. Então, tem uma série de produtos, né, de pesquisas, processos, que tem uma lista de prioridade para serem analisados. Então, justamente trabalhando essas questões da ODS, que é muito importante que os projetos estejam relacionados com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, o trabalho que a Jaqueline desenvolveu justamente tem essa interface, né, que é muito importante ser trabalhada e demonstrando assim, como que pode acelerar o processo de proteção dessa invenção. Muitas vezes a gente desenvolve mais pelo olhar da pesquisa, do fazer, não enxerga esse potencial. Então, cada vez mais agora a gente tem buscado alinhar todas as etapas desse nosso sonho com as ODS, com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento. Em 2017, a gente estava vendo aqui, né, com a Maria Cláudia, que pelo menos 3 dos ODS aí estão muito diretamente ligados aí né? Isso. A questão da produção e do consumo sustentável, né? A questão de cidades sustentáveis, né? Busca tanto. Exatamente. A questão da fome também, né? A questão da fome. Desperdício de alimentos. Isso. Porque a compostagem, né? Ela é executada, mas trazer isso para dentro da casa da pessoa, né? Como a gente trabalhar essa compostagem dentro da casa, né, no espaço da gente, é muito importante, né, e desenvolver tecnologias, são os desafios que a gente tem em relação à questão do desenvolvimento sustentável, né, como que a gente se adequa, né, a essas novas formas de a gente de vida, né, depois da pandemia a gente teve mais esse olhar para dentro de casa, como a professora Jaqueline falou, né, e eu achei interessante ontem na fala da Cecília, né, que ela falou assim, né, que a gente tem que pensar tanto na prospecção, ou seja, tecnologias para o futuro, mas também temos que pensar como que a gente mitiga os problemas que a gente tem, já ocasionou e como a gente se adequa, né, a essas mudanças todas que estão sendo desenvolvidas. Então, a compostagem já existe, a Jaqueline vai apresentar aí, né? Ela já existe, mas como que a gente traz isso para dentro da nossa casa, como que facilita o usuário a desenvolver a compostagem dentro da casa dele, né? Porque você vai reduzir muitas questões, né? A questão do próprio transporte, porque se eu pego todo o resíduo e levo para um lugar distante, eu vou gastar combustível, vou ter emissões, se eu consigo fazer aí dentro da casa da pessoa, né? Você já reduz uma série de impactos também. Então, assim, é uma tecnologia muito interessante
né, que a Jaqueline depois vai apresentar com mais detalhes aí. Bom, aqui para falar um pouco aí, contar, resgatar essa história aí que a gente foi acontecendo até chegar na Mobília. Essa história vem assim desde 2012, gente, bastante tempo, né? Estamos em 2024. E foi quando aqui no campus teve um edital do IFES interno do campus. E a gente resolveu, outros professores, nós resolvemos pegar um recurso para ter um espaço de aulas práticas. A gente não pensava em pesquisa, eram aulas práticas. E aí a gente conseguiu um recurso, nós compramos uma geladeira, nós compramos essas composteiras aqui, nós compramos 6 composteiras dessas aqui, e começamos a fazer um trabalho. E na verdade a gente imaginou assim, que muito fácil, vamos pegar o resíduo lá da cantina, tinha cantina, restaurante, colocar aqui nas composteiras e fazer as aulas práticas. E não foi tão simples quanto a gente imaginou, porque essas composteiras aqui, elas usavam minhocas, né? Eram com minhocas, e a gente achou interessante porque não precisaria estar fazendo um revolvimento, então ela seria mais prática, já que a gente não teria tanto tempo. Só que as minhocas, elas tinham algumas exigências, por exemplo, não poderia assim, ter muita casca a questão do tipo do alimento, por exemplo, casca de cebola, muita fruta cítrica. E aí nós chegamos para o pessoal lá da cantina e falamos, olha, a gente conseguiu a composteira, a gente queria pegar um pouco dos orgânicos da cantina para colocar. Eles falaram, ai, que bom, ótimo, muito bem o projeto. Mas tem uma coisa, tem que separar, aí complicou. Por quê? Porque na rotina lá da cantina, que eles tinham que preparar aquele almoço, lanche, era complicado que eles separassem aquele resíduo pra gente, só aquele. Então esse foi um ponto que depois lá na frente nós vamos conectar com a Mobil, né? A gente já sentiu isso. Então nós voltamos o olhar para os setores, porque a gente tem o hábito, aqui no IFES, acho que nós somos empresa pública, no geral, as pessoas, o brasileiro gosta de café. Então a gente viu o potencial da borra de café. Então vamos buscar outros resíduos. Aí nós vimos que nos setores as pessoas tinham uma maquinazinha de café, que faziam café, alguém trazia uma fruta. Então, como nós compramos 6 caixas dessas, a gente tinha muitas minhocas para alimentar, né? E precisava de ter resíduo. E aí a gente começou a fazer um trabalho nos setores, em que a gente viu qual setor topava participar. E a gente levava o pote de sorvete vazio, deixava lá e voltava lá para pegar o pote de sorvete cheio e trocava. E aí as pessoas separavam para a gente, geralmente eram 2 potes, as cascas e a sobra do café. E a gente foi fazendo isso, gente, por muito tempo. Quando chegava nas férias, né, não tinha comida. Então eu tinha que pedir para minha família, para minha irmã, para minha família, olha pessoal, eu preciso de casca. A outra professora também conseguia, e a gente se revezava de vir aqui nas férias para alimentar essa composteira. Nós fizemos isso uns 2 anos. E aí a gente viu a dificuldade. E aí a gente foi, mas nós não desistimos, e a gente também não tinha enxergado essa coisa de patente, de Mobil, não. A gente estava bem engajada com isso. E a gente tinha dificuldades, a borra de café era muito úmida, aí a minhoca não gostava, vamos secar a borra de café. Olha, só para contar a trajetória aí para vocês. Disso aí, um professor aqui do campus, o professor Tonini, que já aposentou, que ele era da área de física, e ele gostava de meio ambiente. Ele falou, olha, ele participava, ele dizia, olha, o meu objetivo na minha casa é que eu não gere resíduo, não quero gerar, eu vou me engajar a estudar com vocês. E ele nos ajudou no Mobil, porque aí a gente teve algumas ideias de estar secando o resíduo antes, de triturar, e ele via, ele falava assim, olha, aqui essa baldinha aqui da composteira, esse canto aqui, ó, não degrada tão bem, é uma zona. E aí a gente foi percebendo que não era só algo pra gente dar aula, que daria para fazer pesquisa. E isso já foi lá para 2014 que começou isso. E aí a gente começou a estudar essas ideias, essas soluções, aí fomos passando por alguns modelos. Depois a gente resolveu não comprar mais, a gente ia fazer a nossa.
Aí a gente foi fazendo assim, um pequeno teste, uma outra caixa, envolvendo os alunos na sala de aula, tanta outra professora dava, até fazer com garrafa PET. E isso foi mostrando a gente que muitas dessas soluções que a gente compra, elas são baseadas em modelos de outros países, às vezes de outras regiões, e que era interessante que a gente tivesse uma composteira adaptada para o nosso clima, adaptada para os nossos hábitos de alimentação. E aí foi surgindo a ideia de estar fazendo essa composteira. Tá? Uma outra coisa que aconteceu aqui, que também nos levou a decidir isso, é que no verão choveu muito, também fez muito calor, né? Acho que foi 2013, aquela época ali, né? Aquela época que choveu muito aqui. Nós perdemos quase todas as minhocas, elas morreram, porque a gente ficava num local aberto, muita chuva, época de calor. Gente, era muito amor no coração para fazer a coisa que a gente gostava, mas a dificuldade é muito grande. E aí, será que as pessoas vão fazer isso em casa? Será? Isso nos motivou aí a buscar outros caminhos e ir trabalhando na pesquisa. Até que, com o tempo, a gente começou a estudar essas possibilidades e isso já foi chegando a embasar alguns trabalhos de conclusão de curso de alunos da engenharia e também um trabalho de mestrado, né? Foram 2 trabalhos de mestrado. Um deles foi da Juliana, que não está aqui, que ela estudou as formas geométricas, porque normalmente as composteiras elas têm esse formato retangular, algumas são circulares, mas a gente imaginou que poderia ter uma forma mais orgânica, que poderia ter uma forma que coubesse no cantinho da casa, que não ocupasse tanto espaço. Ela estudou as formas geométricas, todas as formas geométricas seriam boas para compostagem. E em seguida veio a Rafaela, que já trabalhou mais à frente na Mobile em si, que vai falar um pouco, continuar contando toda essa conversa que eu estou tendo aí com vocês agora. Eu sou a Rafaela, sou engenheira ambiental e sou mestre em tecnologias sustentáveis. Quando a gente começou o projeto para desenvolver a Mobile, a gente buscou ver dos usuários as dores e as delícias do que era fazer a compostagem, buscou entender quais eram as dificuldades que os usuários tinham em fazer a compostagem, porque a gente vinha que, apesar de todos os outros aparatos que já tinham, os outros equipamentos de compostagem existentes, muita gente tinha vontade de fazer a compostagem, mas não chegavam a fazer efetivamente. Às vezes compravam um equipamento, começava e falava, eu comecei, mas não deu certo, ou seja, por não operar de forma correta, ou por não gostar daquele equipamento, deixar aquele equipamento num local mais afastado, ou porque dava, né, um odor desagradável, né? Então a gente procurou entender dos usuários na pesquisa por que eles não faziam a compostagem. E também a gente viu que, apesar da grande quantidade de resíduos compostáveis que a gente tem, muitos desses resíduos iam para aterro. Então, tá aí a importância da gente conseguir pegar esses resíduos realmente e conseguir efetivamente fazer a compostagem. Então, o trabalho, né, a pesquisa, a gente buscou reconhecer esses desafios aí, porque as pessoas, né, não trabalhavam com a compostagem. Então, a gente viu lá várias dificuldades que eles tinham. Eles queriam um equipamento compacto, eles queriam um equipamento bonito, né, que tivesse um design melhor. E uma outra dificuldade que a gente teve durante a pesquisa, a nossa pesquisa ia ter uma série de testes, né,
com esses usuários, porém a gente pegou a pesquisa no meio da pandemia. Então a pesquisa acabou tomando outro rumo, né? E aí a gente partiu mesmo em achar as necessidades desses usuários, né, de compostagem. A gente pesquisou com eles quais eram essas necessidades, montou um roteiro, né, uns requisitos de projeto. Só que entra aí também a questão da interdisciplinariedade, porque a gente não tinha pé sozinho para construir um objeto, um equipamento, né, de compostagem que tivesse um design diferenciado, e a gente buscou ajuda, parceria com outras instituições. Foi onde a gente achou a parceria da Kátia, né, Isso, que é professora da UFES. Também. Bom, eu sou a Kátia, eu sou professora lá da UFES, do curso de design. E aí, tanto a Jaqueline quanto a Rafaela me procuraram para que a gente desenvolvesse um objeto em parceria, né? Então, a gente ali buscou uma metodologia que colocasse o ser humano no centro desse desenvolvimento. Então, a gente tem trabalhado bastante com o design centrado no ser humano, onde a gente tem uma série de ferramentas onde o usuário ele é incentivado a participar do processo. E aí a Rafa foi conduzindo essas etapas, e junto com o trabalho da Rafa, da dissertação dela, a gente teve um aluno também fazendo o trabalho de conclusão de curso, que foi o Fabrício, que foi a partir desse estabelecimento da Rafa, das necessidades, tanto das necessidades básicas quanto as desejáveis, para que a gente conseguisse construir um objeto que de alguma forma fosse não só suprisse as funções dessas necessidades básicas, mas também fosse desejado por aquele usuário. E a gente percebeu que a composteira é um objeto negligenciado, assim, né? É um objeto que fica escondido lá na cozinha, que fica escondido no quintal, que fica escondido na área de serviço. E a nossa ideia é que esse objeto saísse desses locais e fosse para os locais mais nobres, assim, da casa, né? Como a varanda, a sala. E são locais hoje que geralmente tem mais espaço nos apartamentos nessa configuração mais moderna que a gente tem do que as configurações mais antigas, né? E propiciava que mais gente pudesse fazer a compostagem, porque era um objeto para você manter no local mais nobre da casa, assim, né? Falando entre aspas mesmo. Então, o Fabrício, ele começou estudando qual que estilo que essa composteira precisava ter, em termos de configuração formal, assim, né? E aí ele estabeleceu várias classificações, e a que a gente selecionou foi essa que era o estilo estético-funcional, que é um estilo que percebe, que trata não só das funções mesmo em si, mas também do apelo estético, do apelo ambiental que esse objeto precisava ter. E atendia aos requisitos de projeto, né, que a gente verificou com as dificuldades que os usuários tinham para utilizar a composteira. Exato. Uma outra coisa que eu acho válido ser falado é que a gente buscou, né, várias patentes quando a gente pensou, né, em patentear. Foi feita uma pesquisa das patentes existentes das outras composteiras para chegar a um modelo, né, que a gente conseguisse um histórico, o que essas composteiras têm e que a nossa pode ter, diferente, para ser diferente, né, das outras composteiras que já estão patenteadas aí. A gente fez uma pesquisa tanto nacional, né, como internacional para chegar ver um diferencial, né, colocar nessa composteira um diferencial. Sim, bom. E como é que ela funciona? A Mobio, ela é composta por vários módulos, e esses módulos têm funções distintas. Então, a gente tem aqui um módulo topo, que é um módulo onde a gente utiliza para ser uma base de funcionamento ali, né? Então, o usuário tanto pode usar para colocar suas próprias plantas ali, mas também pode usar como uma área de apoio. Ela tem gavetas, onde acontece mesmo a magia aqui da compostagem, né? Então, você tem gavetas onde você consegue colocar, faz a mistura do composto, da matéria orgânica com a matéria seca, para que essa compostagem possa acontecer. E a gente se preocupou em deixar essa área ventilada, porque a ventilação também era dos pré-requisitos. E, por fim, ela tem uma área, que é essa área aqui de baixo, que é onde
você vai depositar o chorume, né? A parte líquida que vai ser gerada do no processo processo de compostagem. E aí aqui seria a coleta desse material líquido, né? Que poderia ser depois levado para adubar plantas, enfim, ele também tem outras funções. E é importante ressaltar aqui também que a gente pensou num objeto que pudesse ser móvel, né? E que pudesse habitar ali na varanda, mas também pudesse ir para a sala, dependendo também da temperatura daquele local e também da umidade. Porque dependendo da umidade, o composto, esse processo de compostagem vai acontecer de forma mais rápida ou de forma mais lenta. Bom, eu acho legal destacar também que essa Mobil aqui, esse equipamento é um protótipo, né? Sim. E ele tem esse tamanho reduzido, mas para que ele funcione efetivamente, ele tem que ser produzido num tamanho maior, né? Sim. Existe outra engenheira que fez no trabalho de graduação dela, a Beatriz. Ela fez vários testes, né, para verificar realmente a funcionalidade da Mobil. Então, é todo um processo de estudo, a pesquisa nunca acaba, né, que continua sendo estudada aí para acrescentar as melhorias, né, nessa primeira, a gente chama a Mobil, né, de 1.0. Ela foi o start, e aí as pesquisas com relação ao equipamento continuam sendo realizadas. Uma coisa que vale ressaltar sobre as patentes verdes é que o processo de obtenção de patente ele é um processo longo, muitas vezes chega a demorar até 10 anos, né, para finalizar o processo. E a patente verde é um caminho mais rápido de se obter, né, essa patente na área de tecnologias sustentáveis. E isso é muito importante para a área, né, científica, né, para o retorno dessa parte científica. E o retorno de obter essa patente verde mais rápida, isso gera um impacto positivo aí na comunidade científica, né? Então, foi muito importante a obtenção da patente verde por ser um processo mais rápido, né? Falando, então, a gente pegou aqui um exemplo, né, a casca da banana, mas na verdade é bom enfatizar que a ideia não é que a Mobil funcione como, entre aspas, uma lixeira, que você produz e coloca. Então a ideia é que você acumule um pouquinho, então você vai ter um potinho que coloca seus orgânicos para depois estar colocando na compostagem. Tá? Ela foi pensada assim. E a Mobil também foi pensada para as pessoas que querem começar a fazer a compostagem, que não tem tanta prática, né? Então, que ela fosse algo mais amigável, mais fácil, né? Do que uma compostagem mais elaborada. Não que seja menos importante, ok? E aí a gente começa fazendo com as cascas, né? Depois, quem já é praticante de compostagem, que sabe bem compostagem, pode já adicionar um resto de um alimento pronto. Mas quem está começando a compostagem são as cascas. Cascas de frutas, casca de batata, cascas que a gente usa, né? Principalmente quem busca ter uma alimentação ali, preparar mais os alimentos, vai ter também cascas de ovos, borra de café, tudo isso pode ir para essa composteira. E aí, eu posso pegar essas cascas, aqui a Mobil, ela tem essa questão estética que a gente já falou, né? A gente pode pegar essas cascas inteiras até colocar aqui. Mas acontece que isso vai levar mais tempo para que a compostagem aconteça, né? Então, o que a gente sugere, por isso que a gente fala ou de guardar esse material, ou de quando a pessoa já está preparando o alimento, já picar, é que a gente reduza ela, né? Você vai reduzir ela menorzinha, né? Aqui eu estou usando uma tesoura, mas também a gente pode usar quem tem esse triturador, alguma outra, uma faca, o que for.
Então, mas é que seja ali algo, cada um vai fazer do seu jeito, né? Ah, eu não tenho tempo, vou colocar a casca inteira, vai demorar mais o composto, mas também pode funcionar. E aí, pessoal, pensa só que a compostagem é algo que imita um processo natural. Acho que todo mundo já, ou da infância, que morou numa casa que tinha quintal, ou visitou alguém no interior, ou foi no parque, já viu que muitas vezes uma fruta que cai, ela fica ali no solo e ela vai se degradando e com o tempo ela vira quase praticamente um solo. Então a compostagem, ela foi o aperfeiçoamento desse método, é uma solução baseada na natureza, que tanto se fala hoje, né? E aí ali o que a gente quer? Ali o tempo é longo e a gente não tem tanto espaço em casa e quer acelerar isso. Então o que a gente faz? A gente coloca essa casca, que a gente fala que ela tem algumas propriedades, na verdade ela é uma fonte de nitrogênio, mas não precisa se preocupar muito com isso não. A gente vai ter que fazer uma misturinha, uma dosagem, né? Então, normalmente, nessa compostagem aqui, para uma partezinha que eu coloco dessa daqui, eu coloco. Aí a gente vai depender do material, mas você vai colocar uma parte ou duas de serragem. Também eu posso usar caixa de ovos. Hoje em dia a gente usa tanto ovo, né? Está bem na nossa alimentação, papel de pão, outros materiais. Então a gente pensou tudo isso aqui no projeto da Mobio. Então aqui fazendo assim um teste inicial, também quando eu começo a composteira, eu coloco aqui um pouquinho de terra, que eu não vou estar colocando, para que você tenha as bactérias, para ativar o processo. Aí eu vou colocar aqui esse material, né? Aqui eu estou usando as minhas mãos, mas você pode usar uma luva, porque esse material está limpo. Usar alguma coisa de jardinagem que você tem em casa, uma colher, né? E eu vou colocar também uma dose mais ou menos equivalente, né? Disso aqui, eu medi, desse material, né? Aqui, né? E aqui, se esse material está muito seco ou não, normalmente o que a gente faz? A gente coloca um pouquinho de água, dá uma molhadinha. Então, eu dou uma molhadinha, né, aqui nela, e ok, vou deixar ela aqui, né. Esse aqui é um primeiro momento. O passado, normalmente as pessoas, na sua vida corrida do dia a dia, elas vão estar operando essa composteira uma vez por semana, ou a cada 2, 3 dias. Ele vai ficar descansando. É incrível, pessoal. Com o tempo, ele vai tomando aquela cor escura, vai ficar parecida com solo. Quando passar, digamos, uma semana que eu voltar para operar, eu abrir isso aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que revolver ela, revolver, e eu vou adicionar novos materiais, repetir o processo, umedecer. Com o tempo, essa caixa vai se encher, vai completar. E aí eu vou deixar ela descansar. Normalmente, essa composteira aqui, eu acho que já foi dito, ela é reduzida, a escala é reduzida. Então, essa caixa aqui, normalmente, eu vou usar ela pelos resíduos de um mês. Ela vai ser, em função do tamanho dela, é quantas pessoas que tem em casa, se as pessoas têm o hábito de comer fruta, a geração de cascas de orgânicos na casa. Mas, normalmente, ela vai ter capacidade para um mês. Quando eu chegar nesse final desse mês, eu vou deixar ela descansando e vou ter outra caixa. E eu vou operando essa caixa. Enquanto eu opero essa outra caixa, essa aqui descansa. Quando a outra estiver cheia, eu já vou poder tirar daqui o composto, que ele vai estar pronto, né? E aí até aqui a Rafaela talvez pode estar falando. A gente não tem aqui um composto, mas ele fica parecendo um solo. E aí eu posso colocar nas minhas plantas, né? Isso vai me trazer economia, porque quem gosta de jardinagem, muita gente tem praticado a jardinagem agora, aí, logo depois da pandemia, a gente gosta mais de casa, enfim, né? Isso vem crescendo, sabe que de tempo em tempo você tem que trazer um nutriente para sua planta, né? Renovar. E esse composto, ele é muito rico. Quem usa o composto vê a diferença nas suas plantas. Também doar, se você mora em condomínio, tem um jardim no condomínio, doar para alguém que gosta de planta, fazer uma mudinha e dar de presente, né? Aquele presente do coração, afetivo. Então, todas essas possibilidades aí. E a Mobio, a gente projetou ela, acho que já foi falado, né? Muito preocupada com essa questão da ventilação, porque a gente tem toda essa questão de que as dores, as reclamações de quem faz compostagem, a questão de odor, de que ela dá o chorume, de que ela pode atrair vetores. Então,
a gente pensou em tudo isso, lógico, né? Isso é uma etapa, isso tem que ser mais testado, mas enfim, foi a ideia do Mobile. Bom, aí pensando agora no futuro, né? A patente foi concedida recentemente, em fevereiro, agora de 2024. Então a gente até leva um tempo aí para pensar, planejar o que vai fazer, enfim. E a questão da transferência dessa tecnologia, pensar em parceiros, em interessados que tenham essa mesma visão, né? Que também tenham esse olhar que a gente tem de trabalhar práticas sustentáveis que sejam viáveis, não um produto só para que seja vendido, mas que traga mesmo uma contribuição para que as pessoas pratiquem mais a compostagem em casa, que elas pratiquem a sustentabilidade no seu dia a dia. Então, a gente tem essa vontade de trabalhar nesse sentido, não sabemos o modelo, como vai ser, a gente vai contar aí com a parceria da GIFES nessa orientação e também lá com... esse projeto foi feito em conjunto com a UFES, né? O pessoal de inovação de lá. Então, nessa etapa agora, a gente está consolidando mais essa questão e pensando nessas possibilidades. Então, a gente está aberto aí a conversar, a ouvir os interessados, né? E pensar em uma forma, num modelo aí de transferência aí, dessa nossa patente verde.